Bom dia, meu povo do sétimo ano. Hoje nós vamos falar, sobre os ciclos reprodutivos das plantinhas, flor, fruto e semente. Como os ciclos reprodutivos das plantas é uma coisa que não convém vocês ficarem estudando qual é a etapa sexuada, assexuada, a gente vai passar, por cima e vamos falar, vamos nos fixar nas coisas que são mais importantes para a gente saber, tá bom? Como, por exemplo, no ciclo reprodutivo das briófitas e das pteridófitas, o agente que ajuda na reprodução é a água, como a gente já tinha falado, tá bom? E aí no livro de vocês, eles colocaram dois nomezinhos novos, tá? Nas briófitas, o nome do gameta masculino é anterozoide, parece, com espermatozoide. Então, anterozoide é o gameta masculino e o gameta feminino é a oosfera. Então, eles têm que nadar, O anterozoide nada até a oosfera, aonde vai acontecer a reprodução. Então, briófita precisa muito, da água. Elas ficam em ambientes úmidos, pois precisam da água para sua reprodução. Isso é o mais importante que eu quero que vocês, fixem na cabeça de vocês. Nas pteridófitas, que também são, precisam da água para ajudar na reprodução, a gente, se tiver samambaia embaixo, se tiver samambaia em casa, você pode olhar embaixo da planta. Se vocês virem umas bolinhas marrom, tá? Ali são os poros, tá? São os soros, eles que vão produzir os esporos, tá? Para a plantinha depois se reproduzir novamente. Então, é através desses soros. Se você pegar uma samambaia e vir os soros, tá bom? Já sabe que ela tá na fase reprodutiva. Então, somente isso que eu quero que vocês, fixem, gravem sobre o ciclo reprodutivo dessas plantas. Na gimnosperma, o agente que ajuda nessa reprodução é o vento, tá bom? Porque ele vai levar os grãos de pólen, tá bom? E aí, tem a formação do tubo polínico, onde o grão de pólen vai cair, vai lá dentro, e aonde vai acontecer a fecundação, tá? Então, o conjunto de processos que transportam o grão de pólen se chama polinização, É o grão de pólen até chegar lá no tubo polínico, tá bom? E o nome que a gente dá para esse órgão aí masculino e feminino é estróbilo na gimnosperma, tá bom? Aí, no meio, essa figura aí da página 127, a gente chama de estróbilo masculino, estróbilo feminino, tá bom? Então, quem ajuda a transportar o pólen, o grão de pólen, é o vento, a maioria das vezes. Angiosperma, quem ajuda na fecundação, na transportação, no transporte também do grão de pólen de uma flor para outra, são os insetos, tá bom? Aí eles dividiram aí a reprodução em 6 etapas: polinização, formação do tubo polínico, fecundação, desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e a germinação, tá bom? Que a gente vai falar sobre tudo agora quando a gente falar de flor, fruto e semente, tá? Então, essa é a parte mais importante que eu quero que vocês saibam, tá? Briófita e pteridófita necessitam da água para, o gameta masculino chegar lá no gameta feminino e acontecer a fecundação. A gimnosperma, o vento, e a angiosperma, os insetos. Então, agora nós vamos falar sobre a flor, sobre o fruto e sobre a semente, tá?
E para isso a gente vai precisar mudar esse quadro e o nosso amiguinho vai ajudar a gente a fazer uma mágica assim, ó. Vai. Volta. Ih, viu a mágica? Tô virando mágica agora, gente. Então, vamos lá, continuando. Vamos falar da flor. Eu até tentei desenhar aqui, mas ficou muito feio, apaguei tudo. Melhor botar aí uma imagem para vocês, tá bom? Bem melhor. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui essa luz. Vamos lá. A flor é indispensável na reprodução sexuada das angiospermas. As principais partes de uma flor são o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O pedúnculo e o receptáculo floral também fazem parte da flor. Então, esse aí que vocês estão vendo é o cálice, tá bom? Ele é formado por folhas modificadas, geralmente verdes, chamadas sépalas. Então, o conjunto de sépalas a gente chama de cálice, tá? Ele protege as partes internas da flor. Então, o conjunto de sépalas, essas partes verdes, essas folhas modificadas, a gente chama de cálice. A corola é formada por também folhas modificadas, geralmente agora coloridas, que a gente chama de pétalas. Então, o conjunto de pétalas, corola. E serve para atrair os animais para virem polinizar a florzinha, tá? Principalmente por isso que elas têm essas cores chamativas. Então, conjunto de sépalas é o cálice e o conjunto de pétalas é a corola. O androceu é o órgão reprodutor masculino e ele é composto de um ou mais estames. Então, numa florzinha pode ter um estame ou vários estames, tá bom? E o conjunto desses estames todos a gente chama de androceu, que é o órgão reprodutor masculino. Cada estame é formado pela antera, que fica na parte de cima, mais gordinha, tá bom? É dali que vão sair os grãos de pólen. E o filete, que é a parte mais fininha, é uma haste que sustenta a antera. O gineceu é o órgão reprodutor feminino. Contém um ou vários carpelos. Cada carpelo é formado por um estigma, estilete e ovário. O estigma é a parte superior do carpelo, fica lá em cima, tipo uma boquinha. O estilete é o tubo que liga o estigma até o ovário. É o caminho que ela vai ter que passar para chegar no ovário. E o ovário é uma dilatação na base do carpelo, onde são produzidos os gametas femininos, que são a oosfera. A haste que prende a flor ao ramo é o pedúnculo, tá bom? E aí é o cabinho, né? Como a gente falou lá da folha, né? E a extremidade na qual o cálice, a corola, o androceu e o gineceu se prendem, a gente chama de receptáculo floral, tá? E isso tudo pode virar fruto. E a gente vai ver qual o nome que a gente dá para isso. Porque os frutos chamados de frutos verdadeiros são aqueles produzidos do ovário da flor. Frutos verdadeiros. A gente vai aprender que tem frutos acessórios, né? Falsos frutos. Eles são formados a partir de outras partes da planta, tá? A gente a parte suculenta não é o ovário. Pode ser o receptáculo, pode ser o pedúnculo, tá bom? Então vamos para a próxima página, 130, onde nós vamos falar sobre os frutos e suas partes. Então, vocês estão vendo aí uma mamão, tá bom? Que é um fruto, beleza? E as sementes estão aí dentro. Então, o fruto tem a função de proteger as sementes. E eles são compostos de pericarpo e sementes. Os pericarpos, né? O pericarpo ele é dividido aí em três. O pericárpio, tá? Pericarpo. O epicarpo, vamos dizer que é a casquinha, tá? A bordinha. O mesocarpo, que é a parte intermediária mais suculenta, que a gente vai comer. E o endocarpo, que protege e envolve a semente,
tá bom? Endo é o mais de dentro, endo, tá bom? Em alguns frutos, o endocarpo é rígido e forma um caroço, como no abacate, né? Como na manga e no pêssego, no abacate também. A semente forma-se pelo desenvolvimento do óvulo fecundado e abriga o embrião. Sabe o tomate? Sabe aquelas sementinhas do tomate? Aquilo ali não é semente. São são óvulos não fecundados. Acredita? São óvulos que não foram fecundados. E aí você vai comer, né? Tem gente que come aquela sementinha lá do tomate, tem gente que joga fora, né? Então aquilo ali, na verdade, não é semente. São óvulos não fecundados. Então, a gente viu aí, ó, as partes de um fruto, né? Que a gente ainda vai falar da semente. Partes de um fruto, o pericarpo, que é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E tem a sementinha também que fica lá dentro, bem protegida. E agora nós vamos falar sobre os frutos acessórios, ou os pseudofruto, que são aqueles frutos que não são gerados, né? Não partem do ovário da flor, e sim de outras partes florais. Então vamos lá. São formados pelo desenvolvimento de outras partes da flor que não é o ovário. Exemplo, o caju, a maçã, a pera e o morango, tá? São frutos acessórios, pseudofrutos. A parte carnosa do caju, que a gente come, né? É o desenvolvimento do pedúnculo floral, aquilo não é um ovário, é o pedúnculo floral, era o cabinho, no caso da flor, né? O fruto verdadeiro é a castanha, que a gente não come. Então, a castanha do caju fica ali em cima, aquilo ali se desenvolveu do ovário da flor, tá bom? A parte suculenta e comestível da maçã, da pera e do morango é o resultado do desenvolvimento do receptáculo floral. O fruto verdadeiro da maçã e da pera é a região que reveste suas sementes. No caso do morango, os frutos verdadeiros se formam na superfície da parte que a gente come, na parte de cima, tá bom? Flores e frutos na economia. Algumas flores, como a alcachofra e o couve-flor, são cultivadas por serem comestíveis. Outras, como os lírios, as orquídeas e as rosas, são mais usados para decoração. Uma variedade de frutos é usado na alimentação. São consumidos ao natural ou na forma de sucos, sopas, conservas, geleias e doces, entre outros. Tá bom? Tinha outra coisa que eu ia falar para vocês. Ah, tá. Tudo que a gente chama de fruta, na verdade, é fruto, tá bom? Só que os frutos adocicados são chamados de frutas, tá bom? Ó, o tomate, a berinjela, o pepino, o quiabo, a abóbora, tudo são frutos, tá bom? Só que aquilo que é doce, a gente chama de fruta, né? Essa é a diferença. Então, agora nós vamos falar das partes das sementes, tá bom? A semente é composta de 3 partes: a casca, o endosperma e o embrião. A casca é o que fica em volta, né? É o que envolve e protege o embrião que está lá dentro. O endosperma contém as reservas nutritivas, né? Os açúcares, óleos e proteínas que vão alimentar o embriãozinho. O embrião vai dar origem a uma nova plantinha. Nele encontramos uma raiz, né? Uma radícula. Às vezes a gente pode ver isso no feijão, né? Quando a gente bota o feijãozinho lá para germinar, vai sair aquela radícula lá do grãozinho do feijão. E a gente chama de cotilédones as partezinhas. Por exemplo, se você pegar o feijão e cortar no meio, você vai abrir ele em duas partes. São 2 cotilédones, tá bom? O milho já não tem isso. O milho só tem um cotilédone, tá? Um ladinho. Não dá para você repartir ele e ficar 2 bandas, né? Ficarem 2 bandas iguais.
Então, ó, algumas plantas como arroz, trigo e milho têm um cotilédone apenas. O feijão, o café e o amendoim têm 2 cotilédones. O amendoim é mais fácil, né? Quando a gente come o amendoim, ele já pega, às vezes, e já divide na sua mão. 2 cotilédones, tá bom? Dispersão das sementes. Dispersão é o transporte da semente para longe da plantinha que originou. As sementes que germinam longe da planta-mãe não competem com ela por luz, água ou nutrientes. Os agentes de dispersão podem ser vários. Podem ser o vento, água, os animais, os insetos. Algumas vezes as sementes são dispersas pelo próprio fruto que a contém, tá bom? Então, a gente viu, né, nas angiospermas, gimnosperma, que os insetos ajudam na dispersão das sementes, o vento, a água. Então, tudo isso ajuda o fruto a ir se procriando, né? Tem uma plantinha aqui, vai nascer outra plantinha igual lá longe. Por quê? Porque o inseto levou o grão de pólen lá para bem longe. A planta não pode sair andando, né? Então, os insetos e o vento faz esse favor para as plantinhas. Germinação das sementes, para a gente finalizar. Depois de formadas, algumas sementes atravessam um período de dormência, durante o qual não se desenvolve. Quando a semente encontra condições adequadas de luminosidade, umidade e temperatura, a dormência termina e ocorre a germinação. Lá no cerrado também acontece isso, os plantinhos ficam no estado de dormência e aí eles têm o período lá do fogo, onde eles podem colocar fogo nas plantações e como eles têm casca grossa, né? Então aquela casca ela vai se afinar mais um pouquinho, né? Vai ser como se fosse cair as cinzas e aí vai despertar a plantinha. Ela vai estar no estado de dormência. Quando o fogo passar, dias, semanas depois, já vai estar tudo verdinho, plantando, germinando de novo, porque ela saiu do estágio de dormência dela, tá bom? Primeiro, essa dormência ocorre em etapas, né? Primeiro, a semente absorve a água do ambiente e incha até a casca se romper. Então, o embrião desenvolve a raizinha, né? A radícula. Logo se diferencia em raiz, estrutura responsável para fixar a plantinha no solo e absorver aí a seiva bruta. As reservas nutritivas presentes nos cotilédones são usadas para o crescimento inicial da planta, a reserva nutritiva, até que as folhas surjam e possam fazer aí a fotossíntese. Atualmente, cerca de 65% dos alimentos produzidos no mundo provém diretamente das sementes, como milho, trigo e arroz. E aí quase 99% aí de tudo isso aí é transgênico, né? Principalmente do milho. As sementes das leguminosas, como feijão, ervilha, amendoim, soja, são muito utilizadas como alimentos ou para a produção de óleos. Outros alimentos também produzidos com sementes, o café que a gente bebe e o cacau, né, o chocolate que vem do cacau, né, tudo produzido da semente. Elas costumam ser impróprias, né, algumas sementes para o consumo. As sementes comercializadas para o plantio geralmente sofrem tratamentos para garantir a sua germinação. Então não é todo tipo de semente que a gente pode comer. Tá bom? Então, hoje nós fechamos aí o ciclo das plantas. Deixa eu ver. Isso aí. Fechamos o ciclo das plantinhas. Depois, daí pra frente, minha filha, só bicho. Só bicharada. Zoológico total. Então, nós falamos da flor, falamos do fruto e da semente. Tá bom? Vou ver se eu consigo achar um vídeo legalzinho para botar aí no final para vocês, explicando melhor, mais detalhadamente sobre a florzinha, tá bom? E a gente vai fazer exercício e conversar no Meet também, tá bom? Então, espero que tenha ficado tudo mais ou menos esclarecido. Qualquer dúvida, anota aí que a gente tira no Meet, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais! Somos flores! E somos tão cerosas!
O mesmo cheiro da flor de laranja. É flor de laranjeira. Esse é o nosso nome. Somos flores tão bonitas. Obrigada. Como vai, amiga flor de pessegueiro? Vou muito bem. Você viu? Estamos todas florindo aqui no pé. Mas que ótimo! Logo, logo os pêssegos vão crescer. E por aí, já começam a surgir laranjinhas para guardar as novas sementes. Meus parabéns! A flor de laranjeira está dando parabéns para outra. Será que é aniversário dela? A flor do pêssego é cor de rosa. Por fora ela nem parece como pêssego. Nem a gente. Parece laranja. Se a gente não parece fruta por fora, vai ver que parecemos por dentro. A gente tem alguma coisa dentro? Eu acho que tem alguma coisa dentro da minha barriga. Será que é a sua semente? Eu tenho semente? Eu também quero ter semente. As suas sementes estão se formando e vocês vão ter que cuidar bem delas. Cuidar bem delas? Mas claro, é a nossa missão. Missão? Somos agentes secretos? Agente secreto flor de laranjeira, qual é a missão mesmo? Proteger nossas sementes. Como é que a gente faz isso aí? Nos transformando em fruta, com casca forte e gomos muito suculentos. Parece uma missão divertida. Isso mesmo! Os frutos protegem as sementes até que elas fiquem prontas para brotar. Isso mesmo! Mas como a gente se transforma em frutos? Vamos, flores! É hora do show! Do, 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 do. Hehe. Mi, 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 mi. A flor mimimi é desafinada. Era uma vez uma flor linda e perfumada. Era uma vez uma flor amarela e delicada. Era uma vez uma flor charmosa e rosada. Da flor nos transformamos e numa fruta nos tornamos. De dentro da flor nascemos e fecundadas crescemos. E mesmo lá dentro já vemos, muito antes de fruta sermos, o formato e a cor que teremos. Somos frutas, somos frutas. Antes flores, belas flores. Agora frutas, doces frutas. Antes flores, belas flores. Somos frutas, somos frutas. Antes flores, belas flores. Agora frutas, doces frutas. Antes flores, belas flores. Luna! 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 Perdi uma pétala. Eu também perdi uma. Ups, duas. Estamos começando a virar laranjas! Essa é a melhor experiência de todas! Somos laranjas. Isso é incrível!